Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer uma aula muito pedida por todos vocês. Hoje vamos aprender a fazer empadas de carne seca, que são simplesmente deliciosas. Bora conferir a receita? Para darmos início à nossa empada de carne seca, eu tenho aqui 1 kg de carne curada, salgada. Essas carnes, pessoal, que você compra num pacotinho no supermercado a vácuo e ela é bem vermelhinha e já vem curada e salgada. Eu abri esse pacotinho, eu passei todos esses pedaços em água corrente, eliminei para eliminar o sal que vem por fora. E agora eu vou pegar uma panela de pressão com bastante água. Quanto maior for sua panela, melhor. Pode colocar bastante água para retirar o sal de forma mais fácil. E vou cozinhar essa carne em bastante água. Eu não vou nem deixar de molho, não. Só aqui nessa água já elimina bastante sal e depois com os outros ingredientes do recheio, a gente chega no tempero perfeito. Eu vou fechar essa panela, vou levar para cozinhar. Assim que pegar pressão, eu vou marcar 20 minutinhos, é o suficiente. E daí vamos dar sequência no recheio. Bom, minha carne cozinhou por exatos 20 minutos. Eu tirei os pedaços de carne da panela de pressão e deixei esfriar para mim conseguir pegar nelas bem. E agora o que eu faço? A carne eu uso toda. O que eu retiro e dispenso? Essas pelancas, essas gorduras ruins. Não essas entremeadinhas que vem na carne, só essas pelancas mesmo. Então eu separo elas da minha carne. Tem algumas, olha, a carne tá bem macia, você pode ver que já tá cozida, ó. Isso aqui tudo eu vou processar. Agora essas gorduras duras que vem aqui no meio, ó, tipo essa pelanca, eu dispenso. Eu vou fazer essa separação com toda a minha carne. Terminei de separar todas as pelancas da minha carne e agora esses pedaços de carne, para facilitar, nós vamos colocar aqui num processador e dar algumas pulsadas para desfiar essa carne. Eu não quero desfiar demais, tá? Eu quero um pouco de textura. E aqui já está o suficiente. Vou tirar do processador para vocês verem o resultado. Nossa carne já está desfiada, então vamos ao recheio. Aqui eu tenho uma frigideira de fundo grosso, poderia ser uma panela, e eu vou colocar um bom fio de azeite, tá? Para refogar os nossos temperos. E agora que já aqueceu, eu vou adicionar 240 gramas de cebola picadinha em cubinhos. Foram 2 cebolas e vou dar uma refogada até que ela fique translúcida. Vou adicionar também 85 gramas de alho poró picadinho. O meu talo de alho poró era pequeno, eu utilizei aqui meio talo. Vamos refogar para agregar os próximos ingredientes. 20 gramas de pimenta dedo de moça picadinha. Foram 3 pimentas. O que eu fiz? Eu tirei a semente e tirei aquela película branca também, a membrana branca que tem no interior dela. Assim eu trago só sabor e não muita picância, tá? Se você gosta do recheio bem picante, pode colocar com semente e tudo. 240 gramas de tomates bem maduros cortados em cubinho. Eu retirei a semente, tá? Mas estou utilizando com a pele. Foram 2 tomates grandes. O tomate é interessante que a gente deixe reduzir bem a umidade dele aqui, tá? Porque é essa umidade excessiva que faz azedar e não o uso do tomate propriamente. Se você reduzir bem, não tem problema algum. Ele já secou bastante, agora eu vou começar a adicionar a minha carne aqui e ele vai terminando de secar conforme eu for misturando. 120 gramas de pimentão amarelo picadinho em cubinhos. Foi um pimentão amarelo. É a gosto, tá? Se quiser pode utilizar o verde ou pode não utilizar. Só que se você não utilizar aqui o pimentão e a batata para finalizar, talvez seja interessante você dar uma salgada um pouquinho a mais na carne.
e 250 gramas de batatinha que eu cozinhei agora, já cortada em cubinhos. Ela tá bem macia. Eu quero misturar aqui. Isso dá uma cremosidade maior no meu recheio, uma textura mais leve, além de baratear o custo dessa empada também. Você poderia aqui colocar ela amassada, se você preferir, ou mesmo, ó, dar uma amassada aqui com a espátula para ela não aparecer tanto. Outra situação também bem interessante, você poderia colocar mandioca ao invés da batata. Fica gostoso também e não aparece muito. Nesse momento é interessante você provar o sal, ver se tem necessidade de temperar mais, tá? O meu aqui tá perfeito, eu já provei. Vou temperar com uma pimentinha do reino moída na hora e finalizar com 40 gramas de cheiro verde. Cheiro verde a gosto, tá, gente? Só para dar mais um sabor e um colorido aqui. Quem gosta aí de coentro pode utilizar, tá? Sem problema nenhum. Quem preferir salsinha, eu tô utilizando aqui só cebolinha. O nosso recheio já está pronto. Agora eu vou reservar esse recheio, vou colocar em uma vasilha e vou deixar ele esfriar completamente para podermos usar nas empadas. O rendimento total desse recheio é de 1,250 kg. Eu consigo rechear 25 empadas grandes, ou seja, 3 massas profissionais para empadas, tá? Mas essa quantidade varia de acordo com o tamanho da sua empada. Aqui eu já tenho o nosso recheio gelado, sempre bem geladinho para uso. Olha que lindo que ele ficou. Aqui, pessoal, eu tenho uma receita de massa profissional para empadas. Eu já dei essa aula completa aqui no canal. E empada é muito mais técnica do que receita. Então eu prefiro que vocês assistam essa aula completa para nunca mais errar empada na vida. Nessa aula eu ensinei 2 tipos de massa, tá? A com manteiga e banha e a só de margarina. Essa daqui que eu tô utilizando hoje é a só de margarina que eu ensinei a fazer à mão. Quem não assistiu essa aula, não se preocupe, aqui na descrição do vídeo vai ter o link dessa receita e também se você clicar nesse link aqui na tela, você vai direto para ela. E aqui eu tenho forminhas para empada. Essa daqui, ela tem 7 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura, que é o tamanho que eu gosto para as empadas grandes. Mas você poderia fazer desde um empadão a qualquer tamanho de empada com essa mesma massa e recheio, tá? O que eu faço agora? Eu pego um pedaço dessa massa, eu acabei de fazer ela, eu nem deixei gelar ainda. Ela tá bem gelada porque a margarina tava gelada. Ó, ponho dentro da minha forminha. Pode colocar um pedaço maior, sem problema nenhum. Porque eu quero que sobre rebarbas aqui em volta, como ficou nessa. Ó, modelo toda em volta dela e deixo sobrando em volta. Para padronizar essa quantidade de recheio e custo, massa é mais complicado porque você abre a mão. Na sua mão sempre vai dar a mesma quantidade de empadas na massa, porque você vai ter uma espessura meio particular. Agora o recheio, a gente coloca em cima de uma balança, daí você tara a balança para zerar o visor e daí a gente começa a colocar o recheio aqui no centro. Assim você vai garantir que todas as suas empadas fiquem padronizadas em quantidade de recheio. Eu capricho no recheio, 50 gramas de recheio por empada eu utilizo aqui. Ó, o que deixa ela bem alta, tá? Ó, eu tarei a minha balança aqui novamente. E agora, sabe esses requeijões cremosos que a gente compra de bisnaga? Eu vou colocar um topo de requeijão aqui. E quem já conhece as minhas empadas sabe que eu não economizo. Minhas empadas são bem recheadas mesmo. Eu coloquei aqui 40 gramas de requeijão cremoso na minha empada. Ele faz toda a diferença, gente. Ele dá suculência para nossa empada, tá? O recheio de carne seca é gostoso, mas ele fica secão por dentro. Esse requeijão vai derreter e vai dar cremosidade, ó. Fica alto mesmo porque eu gosto assim. Que eu peguei um saquinho, para quem não tem bobina, e abri ele em 2 partes.
eu vou pegar um pedaço da minha massa. Pessoal, se você não tem muita agilidade, sua massa estiver derretendo, estiver quente, põe para gelar. Nunca trabalhe com massa de empada quente. A minha tá bem geladinha aqui, que é a melhor coisa. Ó, vou abrir aqui a minha massa entre plásticos. Uma dica onde todo mundo erra. Muita gente fala que a tampa quebra. Você não pode abrir essa massa aqui tão fininha. Ela tem que ter uma certa espessura para aguentar assar e firmar em vez de se trincar em cima da empada. Então você abre ela retinha assim, deixa uma espessura aí considerável, tá? De uns 3 milímetros, pelo menos. Daí você coloca a sua empada aqui do lado, olha. Nem me preocupo com tanta empada. Para vocês fazerem certinho, eu vou colocar o meio mesmo aqui em cima, ó. Com o plástico, a massa gruda no plástico, ó. Eu venho e jogo em cima da minha empada. Olha como não tem segredo. Agora, eu faço o quê? Com as minhas próprias mãos, ó. Sem achatar demais pro catupiry não vazar do lado, tá? Olha, eu venho com o dedão aqui na minha forminha, ó. Eu tô sentindo o metal do alumínio aqui, ó. E eu vou flexionando, apertando essa massa aqui na minha bordinha. Olha só que lindo. E vou dando um formato grande, alto, arredondado para essa empada. E ao mesmo tempo, olha só lá, cortando a massa da minha empada. Então, se você deixou sua massa muito seca lá atrás, quando você deu ponto com água na sua massa, ela começa a se rachar toda já aqui também. Então, é importante que a textura da sua massa fique maleável. Ó, quando eu cortei, daí é simples, ó. Eu abro o plástico, eu levanto aqui minha empada, ó, já tá cortada, tá pronta. Ó, vou rodando ela e tirando o excesso de massa que ficou cortada aqui na minha forminha. E olha que linda que fica a nossa empada, gente. Grande, alta, bonita. Seria a mesma coisa se você não quisesse sua empada alta. Se você quisesse baixa, ótimo, põe a tampa e achata e corta, tá? É que eu pus essa altura de recheio, por isso que ela ficou dessa altura. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui com todas as minhas empadas. Após eu fazer elas assim, eu vou colocar aqui sobre uma forma e vou levar na geladeira ou no freezer até elas gelarem muito bem. Eu só levo essas empadas pro forno quando elas estiverem bem geladas. Isso vai fazer com que minha massa asse antes de perder o formato, porque se trata de gordura. Se ela já estiver derretendo aqui, ela entra no forno e cai. E isso também faz com que o meu recheio não ferva demais e esse vapor queira sair de dentro das minhas empadas e rache ela. Molda todas as empadas, leva para a geladeira ou para o freezer, deixa ela bem gelada para darmos sequência. Como eu exagerei no tamanho delas hoje aqui, eu fiz elas bem altas e grandes. Renderam 10 empadas bem grandes. E essa última aqui eu não consegui fechar. Só tô colocando aqui na forminha sem fechar mesmo, só para não perder, tá? Então, renderam 10 empadas grandes. E agora o que vamos fazer? Eu vou vir com uma gema pura, tá? Eu quero que ela fique bem dourada, eu não quero que adicione nada nessa gema. Vou pincelar todas as minhas empadas bem pincelado com gema. Eu só vou passar a gema e decorar na hora de levar para assar. Eu vou vir aqui, olha o que eu fiz. Eu cortei uma pimenta dedo de moça em 4. Eu poderia fazer várias decorações como eu já ensinei aqui no canal. Orégano, queijo, eu sempre gosto de colocar algo que remeta ao recheio que a gente está comendo. Carne de sol, gente, vai super bem com uma pimentinha, né? É a gosto. Poderia também deixar só assim, dourada, sem ter decoração alguma, tá? Eu vou finalizar todas elas dessa mesma forma. Vamos levar as nossas empadas para assar em forno já pré-aquecido a 200 graus Celsius por aproximadamente 30 minutos ou até que elas fiquem bem douradas. Quem for utilizar o forno elétrico, liga a resistência de cima e também a de baixo e coloca na parte mais baixa do seu forno. E olha nossas empadas, que lindas que ficaram. Elas estão muito quentes porque acabaram de sair do forno. Mas olha só, deixa eu pegar uma de perto para vocês verem.
O legal agora, como tem muito requeijão, tá? Como elas estão muito quentes, se você não tiver habilidade, é deixar elas esfriarem um pouco para tirar. Eu só quero mostrar aqui para vocês como ela tem que ficar perfeitamente assada. Ela não fica com aquele aspecto de batumada, sabe? Crua embaixo, ó, fica totalmente sequinha. Dá uma olhada, mesmo estando muito quente. Então você primeiro deixa esfriar um pouquinho, depois retira as suas empadas dessa forma. Bora partir uma para ver? Reparem como ela se quebra, olha. Se não gosta da pimentinha, é só tirar de lado. Olha, sabe aquela empada que se derrete? Olha que quebra na boca. Fica perfeita. Derrete na boca. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!